Muito obrigado pela vossa presença. Muito obrigado, Paulo, por teres vindo até nós. É um prazer enorme ter-te aqui e será um prazer enorme ouvir o que tens para nos comunicar. Eu só queria dizer que este trabalho, estes debates que estão a acontecer, que já aconteceram há 15 dias em relação ao teatro que se fez em Portugal no pós-25 de Abril e os debates que hoje vamos fazer, estão ligados quer à exposição que está aqui patente, embora as vitrines estejam encostadas à parede para poder estar montada esta plateia. Essa exposição que é também reflexo do trabalho que foi feito no livro, que o Jorge também já referiu, que é este livro, o Teatro Semi-Profissional do Porto, Arte, Ativismo e Experimentalismo nos anos 70 e 80, e que é um trabalho que eu fiz com a jornalista Luísa Marinho, de levantamento e de registro de um teatro militante, político e muito empenhado socialmente, que se fez logo a seguir à Revolução do 25 de Abril. Na altura do 25 de Abril explodiram grupos de teatro em tudo que era associações, em tudo que era comissões de trabalhadores, em tudo que era comissões de moradores e trabalhadores e nos bairros, nas empresas, dentro das próprias associações e muitos informais, grupos de estudantes e não só. Dessa grande explosão de grupos a fazer um teatro muito politicamente empenhado, muitas vezes panfletário, ficaram alguns que, independentemente de se manterem uma preocupação social e política, começaram a ter preocupações artísticas e preocupações também daquilo que hoje chamaríamos produção. Esses grupos tiveram uma grande importância no teatro que se fez na altura na cidade do Porto, praticamente, sim, Porto, na cidade do Porto também Matosinhos e Gaia, aqui muito centrado no Porto, mas também houve experiências em Matosinhos e Gaia. Esses grupos tiveram uma importância não só pelo teatro que apresentaram, não só pela diferença que fizeram em relação ao teatro que se via na cidade, mas também porque deram ao futuro da cidade do Porto pessoas que ainda hoje estão na profissão. Há grande parte dos atores, produtores e não só, outras pessoas ligadas às artes cênicas, nasceram e apareceram a primeira vez nestes movimentos e até no ensino, nomeadamente nas escolas de teatro da cidade. Pronto, era apenas isto, agradecer a vossa presença, dizer que mais logo há um outro debate e que é sempre um prazer enorme vir aqui ao Espaço Mira, estar aqui no Espaço Mira que nos acolheu. Referir também que isto é possível graças ao apoio da Cultra, que se associou de imediato a este projeto da publicação do livro e da exposição, principalmente da exposição, e principalmente, acima de tudo, da organização destes debates. Muito obrigado. Obrigado, Mário. Eu vou passar de imediato a palavra ao Paulo. Vamos parar um bocadinho antes das 5 para um pequeno intervalo e depois retomamos com o Sagnel e o Olivier Neveu, que vão dar continuidade aos trabalhos. E, sendo assim, Paulo, estás à vontade? Bom, boa tarde a todos. Também queria agradecer demais o convite. Para mim é um prazer enorme estar aqui nessa mesa, do lado de um grande amigo, Jorge, do Mário, que estou conhecendo hoje. Enfim, é um prazer estar aqui nessa cidade, poder conversar um pouco sobre teatro, embora acho que a minha presença nessa mesa para falar sobre teatro político aqui em Portugal tem uma especificidade, né, porque eu sou brasileiro e estudei de alguma maneira esse trânsito entre mundos que foi bastante dinamizado pelo processo revolucionário em 1974, pelo 25 de abril. Enfim, vou tentar falar um pouco, assim, levantar algumas questões que talvez proponham bons debates
tanto sobre a história, sobre olhar o que foi aquele momento do teatro, mas também sobre fazer teatro, produzir cultura em tempos como os atuais, tempos de emergência como os atuais. Enfim, acho que o que chama a atenção primeiro para pensar no teatro em 1974, pensando no Brasil e em Portugal, é a diferença enorme que se tem quando acontece 25 de abril aqui. O Brasil vivia talvez um momento auge da ditadura civil e militar, um momento em que a ditadura convivia com alto crescimento econômico, portanto com uma espécie de aceitação popular também. Então uma espécie de, parecia um momento meio estabilizado, como se fosse um totalitarismo estabilizado. E de repente eclode aqui uma grande revolução em 74, que lá para os brasileiros, e muitos brasileiros exilados no mundo, ou perseguidos, presos, ou tentando sobreviver de algum modo, de repente a revolução aqui era uma espécie de luz no fim do túnel, um ponto de esperança, uma espécie de arejamento nas possibilidades. Tanto que quando acontece a revolução aqui no Brasil e entre os brasileiros, demora-se um tempo a entender o que estava acontecendo, né? Chegavam-se as notícias de que uma revolução, de alguma maneira protagonizada por militares, soava estranho para o Brasil, na América Latina, onde os militares só protagonizaram barbárie, até hoje. Então era algo que de repente as pessoas não entendiam. Como assim? É de esquerda? É de direita? Que revolução é essa? Demorou-se a entender, mas ao mesmo tempo, quando se começa a entender, era de alguma maneira uma espécie de injeção de esperança num tempo que parecia se fechando, sem possibilidades no país e fora dele, porque o país já pessoas de esquerda já em boa parte ou tinham sido mortas, ou estavam presas, ou estavam exiladas em 1974. De todo modo, então, essa revolução um pouco na contramão do que acontecia na América Latina inteira, porque não era só no Brasil, as ditaduras se multiplicavam na América Latina, ditaduras de direita, inclusive algumas mais abertamente fascistas, como na Argentina e no Chile. Então, de repente, essa revolução era um contraponto a tudo isso, né? Acho que tem uma canção que muitos aqui em Portugal conhecem, de Chico Buarque, o Tanto Mar, que dá um pouco a dimensão desse sentimento, né? Mande um pouco para cá, esses ares revolucionários de que fazem tanta falta para nós. Enfim, mas é um momento excepcional que acontece aqui, né? Eu vou falar assim, de modo bastante superficial, então até me interrompam, me corrijam se eu falar uma grande bobagem, mas é um ponto de vista de um brasileiro, um ponto de vista estrangeiro sobre o acontecimento todo. Mas o que sempre me chamou a atenção, e quando eu parei para estudar um pouco sobre esse trânsito entre brasileiros que vieram para cá, era a força excepcional que teve esse momento e de como muito rapidamente o que começa como um movimento ali no corpo do exército, né, capitães do exército, mas muito rapidamente isso é ultrapassado por uma espécie de espírito popular de reinvenção da vida. Uma coisa que eu li um tempo atrás me chamou muita atenção, que uma das primeiras coisas que o MFA falou no rádio no 25 de abril foi uma mensagem no rádio dizendo para ninguém sair de casa. Tá tudo bem, ninguém precisa sair de casa. E a primeira ordem do MFA foi imediatamente desrespeitada, porque o povo todo saiu à rua. Foi uma espécie de festa popular. A primeira ordem respeitada, o que simboliza um pouco de como a população ultrapassou aquilo que começou ali como dentro do movimento das Forças Armadas. E eles tomam as ruas e começa um processo impactante, espantoso de reinvenção da vida, de reinvenção das formas de se viver, das formas de viver em sociedade, de se relacionar, de imaginar a cultura, de imaginar formas de se viver diferente. É impressionante como muito rapidamente são centenas e centenas de empresas que começam a se organizar em autogestão, com trabalhadores organizando a vida e organizando as empresas, não só empresas de produção, mas também jornais, revistas, estações de rádio, televisão, passam a ser autogestionadas, viver sob controle operário e que, portanto, mudam o seu sentido social.
como um processo muito rápido de divisão de terras no Alentejo e em outras regiões. Enfim, é um processo que um pouco mais de um ano, estima-se que tem uma mudança de quase 20% nos ganhos do trabalho sobre o capital, num processo que é sempre inverso, né? Sempre o capital passa a ganhar mais sobre o trabalho. Na organização de classes no capitalismo, é sempre gradualmente a distância aumenta, né? O capital sempre vai ganhando mais na divisão. E em um pouco mais de um ano, quase 20% de ganhos do trabalho sobre o capital, ou seja, o que revela um processo vertical de transformação revolucionária na sociedade. E isso rapidamente vai se espraiar para o debate cultural ali do período. Acho que o Mário comentou um pouco, né, de como isso na cultura, rapidamente, você cria um processo, uma espécie de uma bomba de vontade de se expressar criativamente. Um pouco assim, quando eu estava estudando o período, eu achava surpreendente, lendo críticas de teatro, por exemplo, do período, é surpreendente quantos grupos amadores começam a aparecer, e não só dentro do ambiente cultural, não só pessoas que já faziam teatro, estudantes de teatro, mas começam a aparecer grupos amadores em tudo que é lugar, né? Eu li uma crítica, por acaso, do Carlos Porto, no final de 74, eu acho, de uma montagem do Tchekov, numa cavalariça dos bombeiros, montando o urso do Tchekov, com bombeiros ali, montando para eles mesmos. Então, um sentido de amadorismo que não é mais o sentido do amadorismo como um estágio anterior ao profissionalismo no teatro. O amadorismo como a possibilidade expansiva do teatro estar ao alcance de todos. E todos poderem participar e realizar teatro. Isso é muito fascinante, eu acho, a velocidade e a dimensão que isso toma na cultura, né? Inclusive, acho que o livro chama Teatro Semiprofissional, acho interessante, né? Pensar em semiprofissionalismo não também como categoria anterior ao profissionalismo, né? Mas como uma categoria que transita entre a força do amadorismo e a vontade de aquilo também crescer como sentido profissional, né? Enfim, então começam o teatro amador em Portugal, é uma espécie de defesa também do trabalho coletivo, do trabalho não especializado, do trabalho não alienado na cultura, enfim, em linhas gerais, do trabalho cultural ao alcance de todos. E acho que, além disso, começa a aparecer uma série de coisas. Por exemplo, o MFA começa a organizar o que eles chamam das campanhas de dinamização, né? Que vocês devem saber muito melhor do que eu, mas também achava incrível estudar um pouco isso, a dimensão de os caras organizavam uma espécie de marchas ao interior, né? Lá no Brasil se fala, quando é marcha, o interior fala em direção ao Brasil profundo. Então, assim, em direção ao Portugal profundo, né? Essas marchas, e eram assim, iam militares, gente para construir coisas, para ajudar no saneamento, né? No saneamento básico para as pessoas, dar melhores condições, e ao mesmo tempo iam grupos de teatro, iam gente de teatro, iam gente, poetas, escritores, e ajudar a fazer irradiar a vontade de pensar sobre a própria vida através da arte e da cultura. É um movimento muito intenso. Estudando sempre, quando eu paro para rever um pouco os estudos sobre isso, eu fico espantado e comovido pela força e a rapidez de que aquilo vai ganhando uma dimensão fascinante ali no período. Ontem, na fala do Olivier, lá na SMAI, ele fez um comentário interessante, dizendo que não necessariamente o conhecimento leva à revolta, como a gente tende a pensar, mas como a revolta dinamiza e faz crescer o conhecimento. E nesses momentos, acho que é impressionante isso, né? Desculpa. E acho que tem uma frase que ficou famosa durante a Revolução, que foi da poetisa da Sofia de Mello, né? A poesia está na rua, né? E essa frase ficou famosa por causa de um cartaz também, de uma artista. E eu acho essa frase muito interessante, porque ela é uma frase ambivalente, né? Ela pode ser lida não só por um sentido, né? Não só no sentido de a arte faz parte da vida, mas como a vida, de alguma maneira, de repente se torna uma espécie de arte, no sentido de que a vida se torna um espaço de imaginação. A vida, de repente, por um breve momento, se torna um espaço de reinvenção, de reestruturação. Então a poesia é a rua, de alguma maneira. Enfim, falando isso tudo do ponto de vista de um estrangeiro, mas só para introduzir,
E porque a partir de 74, entre o Brasil e Portugal, há um trânsito de exilados, né? Começa-se, depois de 25 de abril aqui, muitos militantes de esquerda, militantes do Partido Comunista no Brasil, de partidos de esquerda, grupos de artistas de esquerda começam a vir para cá, enquanto gente ligada ao Estado Novo, ao salazarismo, vão para o Brasil, né? Vão vários ver no Brasil, inclusive Marcelo Caetano vai para o Brasil. Depois General Spínola também vai para o Brasil, né? Começa a ter uma troca de refugiados, né? O pessoal da direita vai para o Brasil e o pessoal de esquerda vem para Portugal, que é ali um momento, né? Um fulcro de esperança, de resistência. E lições de como falar no microfone. E, enfim, entre esses exilados brasileiros, artistas, vem talvez sejam dois dos principais nomes do teatro brasileiro, que é um cara chamado José Celso Martinez Correia, esse talvez menos conhecido aqui, mas no Brasil é uma espécie de paradigma do teatro, um cara que ainda, né, ele é uma espécie de... Ele é bem velhinho já, e ele é uma espécie de simbiose com o seu teatro, que é o Teatro Oficina, não sei se já ouviram falar, é um teatro projetado pela Lina Bobardi, que fica ali no centro de São Paulo, mas é um teatro em forma de corredor, lindíssimo, assim, mas ele vive como uma simbiose com esse teatro. E ele, na década de 60, era uma espécie de expoente da contracultura, de um teatro da contracultura. E Zé Celso vem para cá, e o outro que vem para cá é o Augusto Boal, esse talvez um pouco mais conhecido aqui, porque as bases do trabalho do Boal, de alguma maneira, frutificaram um pouco mais do que a passagem do Zé Celso. E o Boal, curiosamente, ele é menos conhecido no Brasil hoje em dia, pouco estudado e visto com pouco interesse. Em contraposição, ele é talvez um dos autores brasileiros mais traduzidos ao redor do mundo, mais lido, estudado, traduzido e replicado ao redor do mundo. E esses dois, em momentos diferentes, passaram parte do seu exílio político aqui. Se quiser interromper em vez do debate, fica à vontade. Né? Não, eu não, acho que estás a ir muito bem, mas acho que o convite do Paulo se alarga à assistência. Se quiserem fazer alguma interrupção, fiquem à vontade. Enfim, e esses dois têm uma história significativa nesse trânsito do Brasil e Portugal, porque esses dois diretores, que são tão importantes para o teatro brasileiro, vêm para cá, e não só vêm para cá, como tem momentos decisivos da sua experiência estética nessa vida com o momento revolucionário de Portugal. No entanto, eles vêm em momentos diferentes. Isso é um pouco o debate que eu queria trazer aqui para a gente fazer. O Zé Celso, ele vem em 74, ou seja, no meio do vórtice revolucionário. Ele chega, se não me engano, em agosto de 74, ou seja, ele chega no meio do processo, participa vivamente de todo esse processo que contém linhas gerais. Enquanto o Boal, ele chega no fim, num momento de refluxo do processo revolucionário. Ele chega já em 1976, já depois do 25 de novembro, já depois do processo revolucionário em curso. Ou seja, ele já chega num momento diferente da Revolução. E é interessante ver o tipo de trabalho que os dois realizaram aqui e como o tempo, a história, transforma ou ajuda a paralisar também as proposições estéticas e políticas dos dois. O Zé Celso, ele foi preso em 74 no Brasil. E a prisão dele é interessante, porque ele é um cara que vivia já há muito tempo na defesa de um teatro. Ele criticava o teatro abertamente político, em defesa de um teatro da experiência, um teatro contracultural, ligado à expansão da individualidade, essa revolução que nasce dessas pulsões desejantes internas do indivíduo. E ele é preso em 74, não porque o grupo ali, o Teatro Oficina, já não tinha muito mais condições de existir. E eles ali não têm grana tal, e começa o Teatro Oficina, vira uma espécie de entreposto comercial de vendas de drogas alucinógenas. Eles vendem aonde o pessoal ia comprar LSD lá em São Paulo, no Teatro Oficina. E ele é preso por isso, um pouco pela provocação que ainda sustentava tal. Mas o que isso revela um pouco que o teatro contracultural da Oficina já vivia uma fase no Brasil que não tinha uma contestação aberta ao regime.
ele vivia um tipo de isolamento, paralisia. Eles viviam meio uma comunidade cada vez com mais cara de uma seita, ali meio entre eles, fazendo experiências com ayahuasca, peyote, LSD, vivendo ali entre eles, fechados, uma espécie de seita meio hippie contracultural. Então, e cada vez mais fazendo formulações místicas de resposta ao mundo, de soluções mágico-religiosas. É preciso transformar, encontrar o astral, ele dizia. Ele fala, não se pode mais falar em revolução, é preciso falar agora em revolição, voltar a querer. Enfim, era um negócio bem específico. E eu estou contando tudo isso para dizer que quando eles vêm, aí em 74 eles são presos por causa disso, o José Celso passa um mês sendo torturado, passa um bom tempo preso, e quando ele é liberado depois de uma pressão internacional, ele é solto, ele vai se exilar, só que diferente de boa parte dos artistas, o exílio, né, que tem essa ideia dessa fuga individual, né, dessa expulsão individual, o Zé Celso não, ele faz um exílio coletivo. A comunidade inteira resolve se exilar junto. Então, vem 15 membros da oficina, todos juntos, para Portugal. Eles fazem essa espécie de... E quando eles chegam aqui, toda essa posição deles, meio mística, seita, contracultural, vai ganhando tudo um outro sentido. É como se o tempo da Revolução tivesse uma espécie de magnetismo que faz com que as posições contraculturais se desenvolvessem em outra direção, para o outro lado. Por exemplo, eles logo chegam aqui, e essa coisa que eles viviam em comunidade, numa semi-seita no Brasil, aqui também, eles vão viver em comunidade num casarão, que era um casarão da PIT, em Lisboa, que o MFA cede para eles ficarem, dá uma grana todo mês para eles ficam lá, só que a vida em comunidade aqui, ela é debatida o tempo inteiro com as comissões de moradores do entorno, ou seja, era um ensaio de outra forma de se viver, não era um isolamento hippie, e passa a ser uma espécie de ensaio de outras formas de viver, de outras formas de se relacionar, de outras formas de lidar com a sexualidade, passa a ser uma espécie de comunidade expansiva, e não fechada sobre si mesmo. Logo, eles chegam aqui, e essa vida fechada sobre si mesmo que tinha no Brasil, já expande também em outro sentido. Eles começam a trabalhar muito rapidamente com camponeses no Alentejo, eles fazem longos trabalhos na herdade Torre Bela, que foi uma momento de ocupação camponesa exemplar no processo revolucionário aqui. Então trabalham junto com camponeses, começam a trabalhar junto com soldados, eles trabalham junto com soldados dos Soldados Unidos Vencerão, não é isso? SUVs, né? Que era uma espécie de revolução dentro do processo revolucionário das Forças Armadas, que começam a trabalhar nos quartéis com soldados, o que era uma espécie de afronta dentro da ordem militar hierarquizada, né? Eles começam a participar das campanhas de dinamização do MFA, vão viajar junto para as aldeias em Portugal. Ou seja, eles mudam o trabalho deles completamente. Ao mesmo tempo, mantendo aquele sentido contracultural que tem no limite a ideia de reinventar a vida, mas a ideia de reinventar a vida, que era um projeto cada vez mais atomizado, individualizado em torno de si próprio, cada vez mais tem um sentido expansivo, em contato como se entrasse na mesma vibração do tempo revolucionário. Enfim, não por acaso o grupo se aproxima cada vez mais de grupos da esquerda radical, aqui no processo de 74, eles se filiam, fazem parte da LUAR. A LUAR é Liga Unidade de Ação Revolucionária, né? Isso, que era um grupo de extrema esquerda, e obviamente logo em seguida começa a entrar em impasse com o pessoal do PS, do Partido Comunista, da MFA. Os caras começam a dizer, os caras do Partido Comunista começam a achar que eles tinham convidado o grupo errado para ficar lá, né? Pô, não era bem isso que a gente estava esperando, era outra coisa. Começa a ter tipo esse impasse, até um impasse já vai chegar ao ponto de eles serem expulsos do casarão onde eles estavam, de eles perderem os subsídios, e mesmo assim eles ficarem, uma tensão permanente ali. Pouco tempo depois, por exemplo, em 75, eles criam uma peça sobre o processo de burocratização e contenção da revolução do Partido Comunista. Fazem uma peça aqui criticando o Partido Comunista e o MFA, dizendo que vocês estão despressurizando a revolução, vocês estão contendo aquela vida pulsante da revolução. E isso, assim, falar isso para um brasileiro, no Brasil o pessoal não acredita se eu contar que o Teatro da Oficina fez uma peça sobre um processo revolucionário criticando o Partido Comunista, porque é um grupo que não tem essa pegada política. Chega aqui, eles entram e começam a
criar uma espécie, quase uma peça de agitação e propaganda, com camponeses fazendo isso. E é muito legal, por exemplo, tem diários dos integrantes do grupo, durante as viagens que eles faziam por Portugal, e eles contam assim, a apresentação que eles faziam em aldeias, e logo depois da apresentação, às vezes como parte das campanhas de dinamização, outras vezes independente, eles iam viajar, logo depois da apresentação o pessoal se juntava, falava, a gente quer fazer uma cooperativa de camponeses aqui, vocês podem ajudar a gente. Aí eles passavam um mês lá ajudando a formar a cooperativa, ou seja, o teatro ele deixa de ser uma categoria em si, autônoma em si mesmo, e passa a ser uma espécie de força que se irradia na sociedade e quer ser mais do que teatro. Tem uma outra experiência que eles fazem uma peça sobre a questão da emancipação feminina, e as mulheres da aldeia também juntam com as mulheres do grupo e formam um coletivo de mulheres para confrontar a permanência patriarcal da sociedade. É muito interessante como um grupo, como o Teatro Oficina, passa a ser uma espécie de dinamização da organização, da revolução da vida cotidiana das pessoas por aqui. Enfim, então toda a posição do grupo começa a mudar de sentido desse ambiente revolucionário. Por exemplo, eles próprios aqui começam a formular uma espécie de crítica às posições anteriores deles. Eles falam, olha, as posições contraculturais que a gente levou adiante no Brasil, elas são um problema, porque elas são isoladas, é uma espécie de isolamento, parasitismo pequeno-burguês, uma espécie de posição fácil diante do mundo. Aqui a gente percebeu que essas posições só fazem sentido se elas ganham irradiação no povo, irradiação popular. Quando elas passam de ser uma posição de revolução individual e passam a ser uma espécie de irradiação, de expansão mesmo. Eles fazem um paralelo com a peça do Brecht, que é o Galileu Galilei. E eles dizem assim, o Galileu, as descobertas da ciência do Galileu, enquanto são só dele, não levam a nada, é uma espécie de isolamento ingênuo. As ideias dele só são revolucionárias de fato quando elas alcançam o povo. Aí tem a cena na peça do Brecht, que é o grande carnaval em Florença, que é quando as ideias do Galileu chegam no povo. Para eles, essa cena era um exemplo do que... Então eles começam a criticar as posições anteriores, as posições contraculturais, e defender uma espécie de vanguardismo. Ao mesmo tempo, são as mesmas posições, que não é que eles defendem outras coisas, como se eles reangulassem as posições vanguardistas que eles defendem, no momento de fechamento político e isolamento, e dentro desse momento expansivo, historicamente expansivo, essas ideias ganhassem uma outra dimensão, uma ideia expansiva. Eu trouxe uma breve citação para ler para vocês, que acho bem reveladora. Só um minuto que desligou tudo aqui. Numa dessas viagens que o grupo fazia, eu vou ler um pequeno fragmento que eu acho muito bonito da viagem. Uma das atrizes escreveu um diário. E é um diário que eu encontrei por acaso no Brasil. E nesse diário, num dos dias de trabalho, ela escreve: a gente aprendia mais do que ensinava. Já começar com essa frase, eu acho muito interessante. Né, entre o teatro, nesse lugar que até hoje se defende, o teatro como uma espécie de lugar, uma espécie de verdade expansiva, né, o artista como uma espécie de sábio sacerdote. Um artista dizer isso já é muito revelador, né? Um artista dizer a gente aprendia mais do que ensinava, é raro encontrar artistas que dizem isso. Mas principalmente num grupo como esse, começa dizendo, a gente aprendia mais do que ensinava. Eles se abriam para... Ela está contando uma experiência numa aldeia no Algarve. Eles se abriam para nós, recusando as diferenças que poderiam ser apontadas. Nós somos jovens, alguns educados, outros porra loucas. Somos da cidade, etc. Uma espécie de circo ambulante. As mulheres eram orgulhosas e os homens gentis. De muitas maneiras, nós somos diferentes, e em tempos normais, eles teriam olhado para nós com suspeita. Mas não estamos em tempos normais. Estão ávidos de nós, de todas as diferenças. Eles querem se aproximar de onde acontece alguma coisa. É simples o relato, mas eu acho muito significativo, que ele mostra um outro lugar que o teatro e a arte pode ter na sociedade, nesses momentos de expansão, né? E sobre essa mudança de sentido que as formulações da oficina têm no Brasil e passam a ter em Portugal, acho muito interessante que pouco antes de deixar o Brasil, em 74, num texto do Zé Celso, ele define assim o trabalho artístico dele. Ele diz que o teatro
ele é profético e messiânico, que é como Prometeu, o detentor do fogo divino. Então o teatro seria como um segredo de amor revelado para todos os homens. E nesse segredo está o segredo da mudança de vida. Isso antes de vir para Portugal. Então, ele dizia assim, o teatro tem essa espécie de messiânico, o artista é uma espécie de Prometeu, que tem contato com o fogo divino e mostra esse grande segredo para os homens. Então o artista é uma espécie de sacerdote de uma grande... E olha como ele formula, o Zé Celso e todo o grupo formula isso em 75, já aqui em Portugal. E usa o mesmo termo, segredo. Ele começa dizendo, os segredos das ciências e das artes descobertos por pequenos burgueses somente terão eficácia quando forem usados pelo povo. Ele muda o sentido. O segredo, o artista não é mais um sacerdote em contato com o segredo. Fala, só faz sentido essa percepção diferente da humanidade se ela está inscrita num outro tipo de trabalho, expansivo, coletivo, menos individualizado. Enfim, então, já no Brasil, a oficina defendia muito a ideia de um coro, né? Era um coro, uma espécie de comunidade, um coro, só que aqui também começa a defender um coro, só que é um outro coro. Ali é um coro interno, uma espécie de fechado em si mesmo. Aqui é um coro que se irradia para toda a sociedade. O Zé Celso também aqui em Portugal não trabalha só com teatro, ele trabalha com cinema também. Ele faz uma parceria com a RTP e faz um filme chamado O Parto. Nesse filme é um filme de colagem, uma espécie de inspiração do Eisenstein, da Rússia, uma espécie de colagem sobre o processo revolucionário aqui. E tem no final do filme tem uma coisa muito interessante, porque ele vai num hospital em Lisboa e filma uma mulher que deu à luz no dia 25 de abril. Consegue essas imagens da mulher que deu à luz, uma espécie de metáfora do nascimento de um novo tempo. Então a mulher deu à luz no 25 de abril como se tivesse dado à luz a um novo tempo que se abria, né? E aí ele filma e ele bota assim no filme a imagem mesmo, né? A mulher assim com a perna aberta na cama, nascendo filho no dia 25 de abril. Meio chocante. E aí corta assim, o plano tem esse, aí o plano corta, o plano seguinte são eles na ilha de edição fazendo corte também do filme. Ou seja, o nascimento do novo tempo é o nascimento de uma nova arte também. O nascimento de uma nova forma de pensar a ideia de teatro, a ideia de arte, de cinema, de produção. Pouco depois, o Zé Celso, ele abandona a oficina continua aqui em Lisboa, aqui em Portugal, e ele vai para Moçambique. Chega lá um mês antes da independência em Moçambique. E lá ele vai fazer um outro filme chamado 25. Acho muito engraçado a recorrência da data 25, né? Porque é o 25 de abril, depois 25 de novembro, e 25 de junho é a independência de Moçambique, né? Então, 25 que vai ficar retornando. Mas ele faz esse filme lá em Moçambique, e nesse filme começa, o parto termina como eu narrei para vocês, e o 25 começa com um menino negro moçambicano aprendendo a usar uma câmera, o equipamento. Ou seja, uma arte que deixa de ser exclusividade de especialistas e passa a ser uma técnica que vai sendo irradiada ao alcance de uma espécie de metáfora, tanto de revolução quanto de independência, né? Enfim, acho muito interessante como ele vai organizando tudo isso, e acho que, bom, mas aí daria um longo debate, porque ele resolve ir para as colônias, né? E vai perceber lá, como se tivesse de lá um poder irradiador do processo revolucionário aqui, enfim. Mas, enfim, em linhas gerais, portanto, já estou falando demais, né? Eu já vou acelerar. E eu acho interessante que, como essa ideia de vanguardismo, as posições dele são vanguardistas, no sentido de colocar a arte em contato com a vida de novo, mas dentro de um ambiente revolucionário, a ideia de vanguarda, que no ambiente regressivo ela é provocação, choque, né, criar dissenso, fissuras, dentro de um processo revolucionário ela passa a ser outra coisa. Ela passa a ser a possibilidade da vanguarda reinventar, ajudar a reinventar a vida, reinventar formas de se viver, reinventar formas de fazer. E essa reinvenção da vida passa por ajudar a dar instrumentos para que todo mundo possa, de alguma maneira, se sentir não só objeto ou não só consumidor do produto cultural, mas sujeito, ator no processo de composição cultural. Enfim, eu acho muito interessante, tem uma crítica também que eu li por acaso, do Carlos Porto, de 1977, de quando o Living Theatre teve em Portugal. E o Living teve aqui em 77, e aí o Carlos Porto foi assistir, foi lá na Fundação Gulbenkian. E aí uma crítica revoltada do Carlos Porto, falando,
isso é tudo que vocês estão mostrando para a gente, né, falando para o livro, é uma bobagem, uma espécie de experiência encapsulada de um processo revolucionário que aqui, poucos anos antes, a gente viveu isso 1000 vezes, de forma 1000 vezes mais expansiva. E ali virou uma espécie de invólucro cultural para aquilo que a gente está vivendo e praticando há muito tempo. Enfim, acho muito interessante isso. Bom, essa é uma primeira parte do que eu queria falar, de como, portanto, o tempo da Revolução, em contraste dialético com as formulações artísticas, fazem tudo aquilo ganhar um outro sentido. Não quero dizer com isso que a história determina sempre a produção cultural, mas que tem uma espécie de relação dialética, uma espécie de magnetismo do tempo da Revolução, que faz com que a cultura ganhe uma espécie de força expansiva incrível, de que a gente, às vezes, muitas vezes, em tempos ideológicos que a gente viveu, a gente perde a dimensão de que a arte pode ser outra coisa. E olha para esses momentos, a gente redescobre isso. Se calhar perguntamos só para... Mário, não queres fazer algum comentário? Porque a descrição que o Paulo faz parece encaixar muito bem no movimento que havia no Porto, na época que tu descreves no livro. Apetece dizer alguma coisa ou queres só... Não, eu quero dizer algo, porque é evidente que há aqui aspectos semelhantes, há aqui muitos aspectos que são semelhantes, mas é importante, esses aspectos já foram aqui debatidos noutras alturas e estão refletidos no livro, mas é muito importante perceber também o que o José Celso fez cá em Portugal na altura do 25 de Abril e o que depois viria a fazer o Boal. Mas há aqui aspectos que se tocam, nomeadamente alguns dos protagonistas que estão retratados neste movimento que existiu no Porto participaram num projeto que o Boal fez no Porto e, portanto, há aqui pontos de contacto muito grandes e muito intensos. Então, adiante. Não, ótimo, muito legal. Exato, o Boal. Bom, já vou falar um pouco disso, mas... E aí que é interessante que o... Só uma pergunta, desculpa. Não é nada especial. Toda esta narrativa que tu estás a fazer, isto resulta de coisas que existem avulso, publicadas, ou tu encontras, ou existe alguma obra que sintetiza o percurso das pessoas passagem cultural? Essa coisa da oficina não existe nada. Foi assim, catando papel, assim. Aí, assim, vai no arquivo aqui do Museu do Teatro da Dança em Lisboa, tem, por exemplo, umas críticas das intervenções que eles fizeram, tem matérias no jornal, entrevistas, tem matéria no Século, o Século tinha autogestão dos trabalhadores, no Século fizeram entrevista com eles. Aí lá no Brasil tem uns arquivos dele que tem esses diários, mas é tudo muito espalhado. É uma experiência não documentada, essa da oficina aqui. Já agora, antes de passarmos para falar do Boal e a propósito do José Celso, eu a última vez que vi o trabalho do José Celso foi aos Bacantes, em 2012, em Lisboa. Mas há aqui nós conhecemos em Portugal pouco do teatro oficina, a não ser alguns de nós, é evidente, mais atentos, mais informados ou mais ligados a estas coisas, mas há pouca informação sobre o que é o José Celso e o teatro oficina. Mas é interessante perceber também, depois de tudo isto e da passagem dele por Portugal e por Moçambique, quando ele regressa ao Brasil, se o trabalho que ele desenvolve a partir daí tem algum reflexo do trabalho que ele fez em Portugal e não só, ou se voltou um pouco às origens, digamos assim. Só para responder ao Carlos, é mesmo pesquisa em primeira mão o que o Paulo está a trazer e que talvez a gente consiga publicar isto que ele está agora a dizer, o dia de hoje, mas é fresco, é até mesmo a sair do forno. Mas é uma excelente pergunta. E é engraçado, porque o que a oficina é hoje, né, se você assistiu aqui As Bacantes, e se alguém conhece ou já assistiu alguma coisa do que a oficina é hoje, é completamente diferente disso que eu escrevi aqui brevemente. Quando eles voltam para o Brasil, por um tempo, eles ainda estão preenchidos do que eles viveram aqui. Então, eles chegam no Brasil no final da década de 70, começo da década de 80, quando estão tendo no Brasil umas grandes greves de trabalhadores na região das cidades em torno de São Paulo, que é o ABC paulista, onde vai nascer o PT, o Partido dos Trabalhadores, do qual Lula era uma das grandes lideranças. E eles chegam e tentam trabalhar com esses
trabalhadores, fazem coisas com eles, fazem intervenções com eles. Mas, muito rapidamente, eles vão perdendo interesse por essa expansividade política. E na década de 90, quando fica pronto o prédio da oficina, que é o que existe hoje, eles se tornam uma espécie de patrimônio cultural. E aí muda de sentido. Aí vira outra coisa. E não é nem mais a vanguarda que quer chocar da década de 60, tampouco essa vanguarda expansiva que quer reconstruir a vida, uma espécie de patrimônio cultural onde o choque, onde a vontade de intervir está um pouco encapsulado ali. Ao mesmo tempo, é um grupo fantástico ainda hoje, né? Que tem uma espécie de vida coletiva, mobiliza multidões ali, né? Faz trabalho. Eles montaram os Sertões do Euclides da Cunha, que é uma obra monumental de um brasileiro sobre a Guerra de Canudos. Montaram em 1, 2, 3, 5 partes, cada parte tem 6, 7 horas de duração, uma espécie de um negócio gigantesco, mas é outra coisa. De alguma maneira está lá a experiência revolucionária, e o Zé Celso sempre lembra disso. Ele sempre lembra como uma espécie de ponto de fuga de uma vida que ele ainda quer realizar, né? Ele sempre fala que ele quer transformar o Teatro Oficina num teatro-estádio, que é uma espécie de quando a cidade se faz teatro. Quando toda a cidade é teatro, não é mais o... Para quem já assistiu o espetáculo da Oficina, é muito interessante que as peças da Oficina duram 6, 7 horas e nunca terminam. Chega no final, ela não termina. As pessoas aplaudem, mas eles ficam lá, e começam a beber vinho, uma espécie de... As fronteiras entre teatro e vida, ele quer tentar diluir a fronteira entre teatro e vida o tempo inteiro. E acho que tudo isso é um pouco de eco ali. Sim, então acho que está lá como eco, mas não é um trabalho continuado. Estranho também, porque é como se assim, o tempo da revolução fosse uma espécie de um tempo que dinamiza tudo, mas quando aquilo desaparece também engole, né? É bem menos do que poderia ser. Né? Não é culpa deles também, é uma espécie dessa dialética entre tempo e história, entre arte e história. Enfim, mas acho que isso é uma ótima introdução para falar um pouco sobre o Boal, porque o Boal, ao contrário disso tudo, é o contrário. O Boal... No Brasil, o Boal já estava exilado desde 71, só que o exílio dele entre 71 e 76, que é quando ele chega aqui, é na Argentina, na América Latina. Ele já era um cara conhecido, fazendo trabalho aí sim, marcadamente militante, com operários, com camponeses, com indígenas, na Bolívia, no Peru, no Chile do Allende. No Brasil, um pouco antes de ser exilado, ele fazia parte da ALN, Aliança Libertadora Nacional, que era um grupo armado de resistência à ditadura do Carlos Marighella. Então ele já tinha uma prática muito mais escancaradamente política. E não por acaso, e já tinha uma espécie de reconhecimento mundial no campo de esquerda. Né? Não por acaso, logo após 25 de abril, aqui começa a ter um interesse pelo Boal. Pouco tempo depois, na revista chamada Cinéfilo, é publicado um texto do Boal chamado Categorias do Teatro Popular, um texto que nunca tinha sido publicado no Brasil, por exemplo. Um texto começa a ter... O Carlos Porto começa a mandar cartas para o Boal, e outras pessoas do teatro que começam a se corresponder com o Boal, buscando ali uma espécie de apoio também para desenvolver outras formas de teatro aqui. Então começa desde muito cedo a ter interesse pelo Boal. Só que o Boal estava na Argentina, e como era um cara muito visado pela ditadura, e como ele viajava o mundo inteiro já, ia para Nova York sempre, então era uma espécie de problema para a ditadura lá. Os caras seguraram o passaporte dele e não deixaram ele sair da Argentina. E ele que o interesse era recíproco. Em 74 o Boal viu acontecendo a revolução aqui, ele ainda tem família portuguesa, ele ficou desesperado para vir para cá. Eu quero ir para lá porque ele via aqui em Portugal uma espécie de terreno para o tipo de trabalho que ele realizava ganhar dimensão expansiva, como aconteceu com a Oficina. O tipo de trabalho que o Boal realizava, cada vez mais, era um tipo de trabalho que, em direção ao que ele chamava de teatro do oprimido, que eu vou falar bem em linhas gerais, mas eram espécies de experiências de trabalho que cada vez mais buscavam ser menos um espetáculo para ser mostrado e mais uma grande experiência coletiva de quem fazia e quem via ganhava uma espécie de horizontalidade. Então, uma cena de teatro aqui do oprimido, a gente está fazendo uma cena, aí a cena parava, aí como se estivesse tendo um debate, e de repente alguém de vocês pegava a palavra, me substituísse aqui, começasse a falar, uma espécie de ruptura com o consumo vertical da cultura, né? Artistas mostrando para leigos. Ele começa a trabalhar desenvolvendo uma série de técnicas nesse sentido e tal. E ele, quando estourou a Revolução aqui, ele falou, é para lá que eu quero ir. É lá onde vai ganhar, aquilo vai ganhar força de dinamização de tudo isso.
O Boal, ele tinha formulações altamente engajadas ali no período entre 71 e 74. Nos livros dele ali do período, ele diz coisas assim: é preciso transferir os meios de produção do teatro para o povo, fazendo uma transposição da terminologia marxista para o mundo do teatro. Ele diz: o teatro é uma arma e é o povo quem deve manejá-la. Ele diz que o teatro é um ensaio de uma revolução. Então, formulações fortes, marcadamente politizadas, e que de alguma maneira encontravam eco aqui em Portugal, né? Nas posições dos grupos, nas coisas que estávamos fazendo por aqui. Enfim, mas quando ele consegue vir, em 1976, já era um momento de refluxo, já após o 25 de novembro, que é um debate em aberto, né? A Marília sabe bem, depois pode falar melhor que eu, mas que é um espécie de debate aberto ainda, né? Até hoje, né? Tem até debate no parlamento sobre isso, sobre o 25 de novembro ser uma data a ser criticada ou uma data a ser comemorada, né? Muitos setores mais à direita defendem que é uma data que deve ser comemorada porque é talvez a data que consolidou a herança do espírito democrático do 25 de abril e afastou o radicalismo e o extremismo, enquanto que os setores mais à esquerda consideram que o 25 de abril é um momento de interrupção do processo revolucionário real, né? Mas o Boal chega depois do 25 de abril, ele é recebido no aeroporto pelo Carlos Porto, e o Carlos Porto leva vários cravos vermelhos para ele no aeroporto, mas era uma espécie de fantasmagoria de um processo que talvez já tivesse terminado. E o Boal percebe um pouco isso na prática, né? E de fato, após o 25 de abril, já no começo de 76, boa parte das experiências de autogestão tinham sido interrompidas, sobrado poucas. As comissões de trabalhadores, comissões de moradores começaram a ganhar um outro aspecto, ganhar um cara mais de sindicato, mais do que um lugar de discussão autônoma de trabalhadores. As campanhas de dinamização do MFA começam a desaparecer, até em 76 não sobrar quase nenhuma, salvo engano meu. Ou seja, tudo começa a mudar de sentido de novo. É como se a gente pegasse a frase, a poesia está na rua, que eu citei no início, é como se a poesia tivesse voltado para os livros, para os teatros, edifícios, para os museus, para as galerias. Deixasse de poder ser outra coisa e tivesse voltado para o seu lugar estabilizado de cultura, para ser consumido. E o Boal sente isso quando ele chega, tem alguma coisa errada. O lugar onde eu estava esperando chegar, que era um lugar de radiação, onde eu ia poder trabalhar com o povo, fazer teatro oprimido com o povo, não é mais aqui. Não conseguiu, pelo contrário. Ele chega aqui, meio não consegue nem ter o que fazer, com quem trabalhar. Ele vai trabalhar no Conservatório de Teatro, em Lisboa. E lá ele tenta reinventar. Imagina, o Boal estava pensando em termos de teatro do oprimido, em termos de você dissolver as fronteiras de separação entre o artista e o leigo. De repente, trabalhar num conservatório de teatro era uma contradição. Mas ele tenta reinventar. Ele fala, só faz sentido dar aula aqui se a gente começar a se perguntar fazer teatro para quem? E fazer teatro para quê? Sem essas perguntas, a gente acha que a gente não está respondendo, mas estão respondendo por nós essas perguntas. Numa formação no conservatório. É preciso reformular o currículo. Ali faz uma proposta de reformulação do currículo. Obviamente, isso já entre 76 e 77 vai culminar na demissão dele do conservatório. Ele é demitido com argumentos, e é um debate da demissão dele, vai para o parlamento. E eles vão debater isso no parlamento, e um deputado diz o seguinte: por que um brasileiro está ocupando esse lugar que pode ser muito bem ocupado por um português? E por trás desse argumento já estava uma pressão do governo brasileiro, porque o Mário Soares já estava restabelecendo relações diplomáticas com o Ernesto Geisel, um ditador militar no Brasil. Já tinha uma série de acenos amigáveis entre ambos. E já tinha pressão, eu localizei alguns telegramas entre eles, já tinha pressão institucional, na alta política, dizendo: esse cara não pode mais trabalhar aí. Porque o Boal já estava ficando um cara importante, era uma voz importante, que não se cansava de acusar e denunciar os arbítrios da ditadura no Brasil. Enfim, portanto, logo de cara ele vai percebendo que é outro tempo. Depois do trabalho no conservatório, ou junto ali com o trabalho no conservatório, ele vai trabalhar com um grupo de Lisboa, que acho que boa parte de vocês conhecem, que é a Barraca. Faz um trabalho super importante. Até hoje o pessoal da Barraca considera o Boal uma espécie de pedra angular ali, né? Uma espécie de fato, eles desenvolveram um trabalho muito bonito junto.
Mas é muito interessante, por exemplo, quando ele vai trabalhar na Barraca, a Barraca, ela nasce, o nome, a Barraca, faz referência ao grupo do García Lorca, na Espanha, que ele tinha um grupo, na década de 30 isso, chamado a Barraca, que era uma espécie de carroça, que ele levava teatro pelas aldeias da Espanha, uma espécie de democratização do teatro, ou uma campanha de dinamização do teatro espanhol na década de 30, e a Barraca surge colada nesse projeto. Ou seja, vamos fazer um grupo de teatro que, na origem, o sentido dele seja viajar, levar teatro para outros lugares, sair do edifício teatral. Só que quando o Boal vai trabalhar com ele, eles já não são mais isso. Eles já não circulam mais, já é cada vez mais residual, cada vez mais começam a se preocupar com a sede, com a ideia de repertório, com a ideia de se formalizar culturalmente como grupo. O Boal logo chega para trabalhar com ele e fala, vamos fazer teatro do oprimido. Ele fala, não, a gente não quer. E o Boal tem um pé de ressentimento com isso, mas eles não querem fazer teatro do oprimido. Eles querem fazer teatro, uma espécie de assimilar. Os debates que antes eram um pouco... O teatro era uma espécie de meio para debater a vida, passa a ser uma espécie de fim. Os debates começam a ser em defesa do subsídio estatal do teatro. São debates importantes, mas é muito interessante o deslocamento disso. Enquanto a arte, ela de repente é vista como uma forma expansiva de repensar a vida, logo passa a ser defendida a gestão estatal da atividade cultural, com unhas e dentes. O quê? Se você começa a defender gestão estatal da cultura, inevitavelmente você vai excluir o amadorismo desse campo de debate, né? O amadorismo vai perdendo espaço e o debate vai cada vez mais ficando entre os artistas especializados. Eu acho muito interessante que o Boal sempre falava ali no período essa ideia de arma. O teatro é uma arma. E é engraçado, né, que momentos de mais radicalismo político, o pessoal usa assim, teatro é uma arma, poesia é uma arma, a arte é uma arma. Quando vai rareando um pouco o radicalismo dos tempos, aí muda o termo, né? Fala, o teatro é uma ferramenta, ou o teatro é um instrumento, vai mudando, né? A arma é radical demais. Né? Mas acho interessante, o Boal falava muito isso, teatro é uma arma, é um meio, né? E, até hoje, o símbolo da Barraca, não sei se vocês já viram, o símbolo da Barraca é um livro com rosto, né, segurando uma espada. Só que uma inversão. O teatro não é mais uma arma. O teatro é como se a cultura fosse guerrear. Ela não é mais um meio, é um fim. Né? A cultura é uma... E não estou querendo com isso criticar essa posição, mas só tentando marcar o deslocamento, né? A mudança de sentido, porque também tem força nessa posição. Né? A cultura é um lugar de exercício experimental da liberdade. A cultura é o lugar de criar civilizações diferentes, sociabilidades novas. Mas é muito interessante como o refluxo do tempo revolucionário também desloca o lugar social do teatro de novo. O teatro, que era expansão, de repente volta a ser uma categoria cultural, cristalizada, estabilizada de alguma maneira. Enfim, então, mas o Boal faz um trabalho belíssimo ali com a Barraca, longo, mas ele já percebe é outro tempo, já precisa trabalhar de volta dentro do aparelho cultural. Justo Boal, que desde 71 queria romper e imaginar outras formas da cultura estar em sociedade. Mas no tempo de refluxo que ele pegou aqui, a única possibilidade passa a ser essa. Mas não a única. Ele se esforçava e ele tentou, de forma quase semi-clandestina, continuar trabalhando. Eles fundam um grupo chamado FAPIR, que é a Frente de Artistas Populares e Intelectuais Revolucionários, um grupo quase clandestino, né, de inspiração maoísta, trotskista, não sei, e que eles... Maoísta? Enfim, mas é um grupo ali, ele tenta ali meio de forma clandestina, aí ele junta uns alunos do conservatório, quando ele entrava no conservatório, para fazer teatro do oprimido. Aí junto com a FAPIR e com esses alunos, ele vem aqui para o Porto, nos Jogos Florais, era uma comemoração do 25 de abril de 77. E era uma comemoração que veio multidões, né? Vinham camponeses, veio muita gente aqui para o Porto fazer essa comemoração. E ele vem, faz uma sessão de teatro, a única experiência com teatro do oprimido que ele faz aqui em Portugal, faz uma sessão sobre reforma agrária. E era num teatro, assim, cabia, sei lá, um pouco maior que aqui. Só que tinha uma multidão lá fora, e os caras começam a gritar, não, a gente quer ver. Aí eles vão lá para fora, fazem um teatro do oprimido, uma multidão. Enfim, mas é uma experiência residual. Ali ele já não tem mais condição de levar isso adiante.
com o tempo, aí pouco depois, em 78, ele recebe um convite da Sorbonne e vai para a França, deixa Portugal, e é muito interessante como a própria ideia de teatro do oprimido no Boal vai mudando de sentido. Aquilo que era um espaço ligado à luta de classe, à luta por transformação da vida, a ideia de oprimido cada vez mais vai se relativizando, vai ganhando um aspecto mais... A opressão não é mais a opressão do trabalho unicamente, é também a opressão individual que a gente tem todos os dias, é a opressão interna das nossas cabeças sobre a gente. A opressão ganha um estatuto mais abstrato, mais amplo, justamente porque, talvez, eu acho, porque ele vai perdendo, vai ter uma espécie de desconexão de um trabalho com o povo em luta, em transformação. Enfim, era mais basicamente isso, esse tipo de debate que eu ia fazer, que eu acho muito interessante, né? Como um diretor de teatro, que não necessariamente estava interessado em desenvolver formas politizadas de teatro, mas estava interessado, sim, num teatro que reinventasse a vida e que provocasse de fundamento contracultural. Quando chega aqui no tempo da Revolução, aquilo ganha uma expansão enorme. Em contrapartida, um homem de teatro como o Boal, que viveu a vida inteira de tentar inventar formas expansivas de teatro, sem um tempo histórico que vibrasse e desse condições para isso realizar, isso vai se criando uma espécie de refluxo também em torno disso. E, enfim, eu quis trazer esses problemas, primeiro tem a ver com o tema do debate, né, o trânsito entre Brasil e Portugal, mas também porque eles levantam questões importantes, eu acho, para se pensar quando a gente pensa em debate cultural, teatro, né? As formas da dialética entre criação artística e imposições da história. É uma dialética que não é fácil de resolver, porque as duas respostas aí são problemáticas. Quando a gente responde simplesmente que a arte é produto do tempo, da história, a gente está mentindo sobre a potencialidade crítica que a arte e a cultura têm. Mas quando a gente também responde que a arte é imune, que a arte tem um poder supra-histórico, a gente também corre num tipo de idealismo, que acha que a arte, o artista é um ser que está além do tempo, além da história. Tem uma relação dialética aí que é difícil desvendar, mas nesses momentos revolucionários eu acho que ajuda a jogar luz na força dialética disso, porque é como se a história alimentasse a prática artística, que por sua vez realimentasse a história e ajudasse a dinamizá-la, e vice-versa. Quando o tempo é regressivo, também regride as posições artísticas, e uma espécie de vórtice de regressão por todos os lados também, e isso a gente está vivendo hoje no Brasil. É muito interessante também como nas últimas décadas teve um momento expansivo de teatro coletivo, teatro de grupo no Brasil, e nos últimos anos, nesse momento de regressão conservadora que o país está passando, é muito sintomático como as produções são cada vez mais individualizadas, regressivas, sem vontade de se expandir, fechadas sobre si mesmo, universalistas, sem vontade de discutir o país. Enfim, é isso, gente. Muito obrigado, Paulo, por esta comunicação maravilhosa, inspiradora, não só pelos detalhes concretos, específicos do tempo, mas também que nos dá uma grelha para nós podermos fazer uma análise do próprio processo histórico em Portugal dos últimos 45 anos e eventualmente replicarmos este modo de analisar e perguntarmos como é que terá sido nestes anos, nestes últimos 45 anos, com tantos avanços, tantas regressões, nos últimos 5 anos, nos últimos 10, que podemos ainda debater, mas certamente creio que é uma intervenção que nos dá também esse norte para podermos, em cima do teu trabalho, fazer novos estudos. Mário, se calhar peço um comentário agora e depois abrimos para a sala. Não, eu não vou fazer comentários, vou só dar duas informações, até porque sei que há aqui pessoas que estão interessadas em estudar esta época do ponto de vista teatral. É que, contrariamente à documentação sobre o José Celso, há bastante documentação sobre o Boal, em Portugal,
duas informações. Primeiro, toda a correspondência entre o Boal e o Carlos Porto está disponível no Museu do Teatro, no Centro de Documentação do Museu do Teatro. Os documentos originais podem ser consultados. E sobre a experiência do Boal no Porto, está referido no livro dele o filho do padeiro, não é? O filho do padeiro. Alguém tem alguma pergunta ou quer fazer algum comentário? Força, Carlos. Então, um bocadinho uma questão que ao longo das últimas semanas me tem andado assim atravessada e que tem a ver com um bocadinho com a maneira como tu finalizas sobre as questões da dialética, da relação entre a arte, a história e também sobre o nosso próprio olhar sobre a história. Eu ontem estava a dizer ao Maire que se calhar o título do livro, o livro que o Maire lançou, tem um título e um subtítulo. Eu ontem estava a dizer que se calhar teria sido melhor se o subtítulo fosse o título e tivesse explicado. Eu por acaso reparei nisso quando na apresentação do livro houve uma pessoa que estava presente, mais por representação institucional, e que fez assim uma brevíssima apresentação e saudação do livro, e que obviamente o livro tinha acabado de chegar, a pessoa não tinha tido tempo de o ler, e portanto fez a apresentação um bocadinho a partir do título. E a partir do título situou a importância do livro num contexto que tem a ver com o que nós hoje entendemos por teatro não profissional, isto é, por teatro, digamos, amador. E a questão que eu queria colocar é a seguinte: até eu me ter envolvido neste processo de pesquisa do Mário, eu sempre olhei para o teatro no Porto, ali entre os anos 70 e os anos 80, como dividido entre dois movimentos, entre duas tendências. Por um lado, aquilo que eu sentia como uma tendência ganhadora, os que tinham tido sucesso, os que tinham tido triunfado, ou seja, aqueles que tinham conseguido criar as companhias profissionais, como os comediantes, o Tear, a Seiva Troupe, que depois tinham atravessado os anos 80 e entrado, digamos, criadas escolas e entrado num processo profissional. E tinham sido as companhias que tinham optado por uma via que desenvolvia o binómio dramaturgo e encenador, ou seja, pegavam em textos de repertório, encenavam-nos bem. Eu lembro, por exemplo, que o Jorge Castro Guedes recebeu o prémio à Carte, um prémio Gulbenkian importante como o melhor encenador, e foi de avião para Lisboa, digamos, quase uma coisa assim inédita, não é? Reconhecendo a excelência do seu trabalho. E, portanto, eram nessas companhias que vinham pessoas que ainda hoje marcam o Teatro do Porto, nesse sentido da profissionalização, desse tipo de modo de produção, como o António Reis, o João Cardoso, o António Capelo, o João Paulo Costa, o Jorge Pinto, a Emília Silvestre, não é? E depois eu via os outros, aqueles de que o Mário hoje fala, de certo modo como os que não tinham conseguido. Os perdedores, os que não se tinham organizado, os que fizeram umas coisas que ninguém percebia muito bem o que é que estavam a fazer, que se tinham esboroado no tempo, na memória, e que não tinham lançado, digamos, uma onda de impacto, não é? Como lançaram os outros, que depois criaram as escolas que deram origem às novas companhias que estão hoje em atividade. Mas quando hoje leio o livro do Mário, eu dei por mim reformular completamente a visão que eu tinha desse período e olhar para este lado da história como muito mais próximo do que aquilo para eles era o futuro, não é? E que para nós hoje é o presente. Portanto, muito mais próximo das preocupações que nós temos hoje e, de facto, na altura, e mesmo na altura, muito mais contemporâneo das tendências que, ainda que de modo mais ou menos marginal, abalavam nos Estados Unidos, na Europa, o Living Theatre, o Grotowski, o Barba, que abalavam, digamos, as convicções e as certezas ocidentais acerca do que é que era o teatro. Portanto, o que eu queria perguntar, esta pergunta era dirigida ao Jorge, porque o Jorge também, digamos, tem participado nessas conferências, também participou no livro, escrevendo o Espaço. O que é que ele, de certa maneira, ele conhece particularmente bem o Teatro do Porto. O que é que tu achas disto? Quer dizer, esta mudança no meu olhar, será assim uma coisa meia minha? Ou será que de alguma maneira também, olhando para trás, agora com as coisas mais organizadas, também de alguma maneira sentes isso?
Obrigado, Carlos. Sim, sinto isso porque sinto que há uma imprevisibilidade, uma efervescência, um caos que se perde com a institucionalização. Há pouco, quando o Paulo estava a falar deste percurso da barraca, de como eles quiseram passar a fazer teatro, e a lógica passou a ser a lógica institucional, e portanto ficou nas mãos do Estado. Acho que isso acabou por matar muita da produção, muito do sonho, digamos assim, de modo geral. Eu tento sinalizar isso no pós-fácil, quando faço uma brincadeira com aquele espetáculo que está ali, que é Hoje Começa o Circo, que é um espetáculo da primeira leva de 79, e ele tem uma espécie de descendência que é um guião nunca levado à cena do mesmo João Loio, que tem uma didascalia inicial de decadência, de um lugar abandonado. E depois faço a brincadeira também com a derrocada da sede do Realejo, como o fim de uma época, que acho que este movimento que o Paulo fala que fica assinalado com o Boal vir já depois de 75, já depois de 76 e já encontrar a revolução exangue. O movimento do teatro semi-profissional ainda leva, são eles que portam essa bandeira do jogo, da brincadeira, de um vínculo à experiência do cidadão comum, a uma experiência comum do cidadão comum. E são eles que levam isso graças ao seu amadorismo. A felicidade da palavra amador é essa, não é? De ter um lado sempre de paixão, de entrega generosa, que é uma coisa que ainda existe muito em geral nos amadores, nas bandas filarmónicas, nos grupos amadores que existem. Esse lado é o lado mais... Essa coisa é que é linda, apetece dizer, não é? Sim, eu acho que é isso. Acho que seria muito importante para nós, enquanto pessoas ativas a fazer o teatro hoje, relativamente institucionalizadas, conseguirmos abrir espaços não institucionalizados para espaços vazios, digamos, onde outros possam vir a fazer coisas que nem seremos nós já. Aqui há 15 dias, 3 semanas, num evento, no lançamento de 3 peças do Sérgio de Carvalho no Teatro do Latão, uma historiadora muito importante do Teatro de São Paulo, já com a idade avançada, decana dos intelectuais do teatro, dizia: o teatro é feito por jovens e para jovens e não adianta. Eu fiquei assim, de repente tive uma espécie de sensação, acho que similar à que tens, que é, nós, tu e eu, e o Mário também, mas sem desprimor, já não é para nós, já são os outros que estão a fazer o teatro do presente. Nós estamos na refração, não é? Nós somos a réplica de um terremoto que aconteceu há 10, 15, 20 anos, mas sempre estar cá. É muito importante também mesmo que a gente impeça que aconteça o que está a acontecer um pouco, que é a Maria do Céu Guerra sempre em risco, ano após ano, de não ser posta, de ser despejada, não é? Ser lançada na rua, e outros. Isso é muito importante que a gente impeça, mas eu acho que é fundamental tirarmos um espaço de imprevisibilidade total para os outros, para os vindouros, também esses cabrões. É uma citação do FMI, é bom dizer que eu não estou a dizer isto com propriedade. Então, acho que sim, não sei se estou a responder à tua pergunta, mas acho que é muito importante essa mudança no fundo é tirar a ideia de sucesso, sim, que é uma coisa que nos enfiar, essa coisa de ter o subsídio. É uma coisa que ainda está hoje muito nas escolas, porque os alunos, há uma parte de alunos que vão estudar teatro que querem fazer musicais e no fundo querem ir para Londres ou para o Teatro da Trindade, e há outra parte que quer entrar no elenco residente do Nacional ou ser uma companhia apoiada, e bem, legitimamente, mas pergunto-me se não deveria haver um formato que, em vez de pôr as pessoas numa corrida uns contra os outros, para terem acesso a uma cidadela fortificada, não é? Em que uns estão fora e outros estão dentro,
como se fosse mais um reality show, não é? de ritual de sofrimento, que é outra coisa que nós temos que entender como funciona hoje a nossa vida, como exercícios de ver quem aguenta mais, quem dorme menos, não é? Quem produz mais, para ser mais competitivo, que isso começa no centeno e vem por aí abaixo. É mesmo importante a gente gerar um outro espaço, que acho que é isso, que esse reconhecimento de uma possibilidade de ter áreas, de ter baldios, né? A minha vontade é que houvesse mais baldios onde as pessoas pudessem só ocupar e fazer como este movimento do Boal, sair do teatro e ir de lá para fora, obrigado pela quantidade de pessoas. A Sara levantou-se agora para ir para o quentinho, mas lembrou-me uma coisa que eu acho que é uma coisa interessante, que um movimento de institucionalização da revolta que o Teatro Municipal tentou recentemente, ao desafiar a Sara e outros para recriarem a ocupação do Rivoli de alguma maneira, que é um sintoma de como a instituição estatal tenta tudo controlar, não é? Inclusive a nossa rebeldia. É? Diz? Sim. E é bom, e nós próprios temos que estar atentos para não deixarmos, porque enfim, há compromissos aqui. O próprio Brecht trabalhava sob um regime stalinista, não é? E, no entanto, continuava a tentar desapertar as porcas no lugar correto. Acho que o Sagnar quer falar. Eu não devia estar a falar tanto, mas deixem só fazer um aviso. Nós vamos terminar às 16h45, exatamente, para termos um intervalo para depois voltarmos às 17h. Desculpa, era só isso. Nada, não. Eu é que falei mais agora. Eu só apenas queria dizer que quando eu cheguei ao Porto, em 75, o meu espanto e aquilo que conheci na altura e que ainda participaram nos primeiros filmes que eu fiz, era a quantidade de teatros realmente amadores que havia. Cada secção sindical, os bancários, os dos correios, associações de moradores, tinham a sua coisa com espetáculos, nem sempre de grande qualidade, nem sempre, às vezes, com textos criados por eles, às vezes pegando em textos já existentes. Eu vi, apesar de tudo, 3 representações diferentes do Amor de Perdição adaptado, que era o must da altura, mas para mim, o importante aí, e o que se distingue, é que ninguém sonhava em viver daquilo. Quer dizer que o teatro era possível sem ser uma profissão e sem requerer toda essa institucionalização, porque, de facto, só se pode viver daquilo, e devo dizer que houve uma curta altura em que foi um bocado a mesma coisa no cinema e esses filmes desapareceram completamente. Aí houve um processo de regularização com uma dependência total do Estado. O Estado é que subsidiava tudo, que me parece fundamental se a gente quer discutir teatro, política, amadorismo e profissionalismo. Obrigado, Sr. Marco. Não sei se mais alguém quer. O Pedro Feliz está lá ao fundo, eu vou ter de invocar porque ele trabalha no Teatro Oficina e veio com as vacantes. Então, Pedro, diz se é verdade isto que o Paulo disse ou se ele está a contar. Então, a única coisa que eu posso dizer é que eu sou um atual integrante dessa companhia em São Paulo, em relação àquilo que o Mário perguntou. Eu talvez tenha mais propriedade para responder em relação ao que é que o Teatro Oficina é hoje e talvez o que é que ele representa hoje em termos de contributo no Brasil atual, no Brasil do Bolsonaro. Só um detalhe é que o Teatro Oficina, o seu integrante, o José Celso, ele é citado no discurso de posse do atual Ministro da Cultura do Brasil, como se fosse uma espécie de alvo a abater daquilo que está errado com a cultura brasileira. Mas em termos do que é que o Teatro Oficina é contemporaneamente em relação
ao pensamento de teatro, uma ideia de teatro, e o que é que ele trouxe dessas incursões pela Europa, eu acho que tem muito a ver com a ideia de cultura em geral e a ideia que a própria cultura traz enquanto formato político, não é? Que é essa ideia de nivelar, digamos assim, os aspectos culturais, de separar essa ideia de uma alta cultura e de uma cultura popular e trazer tudo isso dentro de uma experiência de teatro que, no fundo, continua a ser uma experiência política. Como o Paulo Bill disse, o Teatro Oficina ainda é um instrumento para pensar a cidade de São Paulo, tanto que existe uma luta política em continuação dentro do Teatro Oficina que tem a ver com as terras do entorno do Oficina e da especulação imobiliária, e o Teatro Oficina é muito dentro dessas lutas políticas. Ele é muito associado, hoje em dia, em termos de movimentos políticos, muito associado ao MTST, que está lá continuamente. Ainda anteontem teve um evento de apresentações de candidaturas do MTST para a Câmara de São Paulo no Teatro Oficina. O Teatro Oficina que é o MTST, talvez o MTST é o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto no Brasil, em São Paulo. Então, pronto, realmente eu diria que o Teatro Oficina, depois de ter passado pela Revolução dos Escravos, pela experiência em África, etc., eu diria que ele abandonou um bocado essa ideia da cultura hippie, sitiada num lugar, ingerindo drogas, etc., para passar realmente a fazer conexões políticas, mas sempre de uma maneira, lá está, da perspectiva do Teatro Oficina, do que é teatro. Que é uma perspectiva muito particular, que não adianta alongar aqui agora, mas pronto, é isso. Não queres tu partilhar connosco alguma reflexão, nomeadamente sobre a questão do teatro do oprimido aqui, sobre a recepção do teatro do oprimido em Portugal, ou algum tema assim? O que eu posso dizer, eu acho que o Paulo já disse, é muito interessante porque nós descobrimos um pouco a estadia do Boal em Portugal também a partir da investigação que o Paulo fez para o doutoramento, que deve ter sido feita nesse quadro, e do que ele tem escrito. O que é interessante é que realmente o Boal chega cheio de entusiasmo numa época em que o teatro oprimido, por vários motivos, já não tem a recepção que viria a ter muitos anos mais tarde em Portugal. Ou seja, o teatro oprimido em Portugal é muito mais forte a partir dos anos 2000, onde efetivamente se começam a estruturar um conjunto de grupos, e na verdade o Boal não veio a Portugal entretanto, ou seja, nessa fase de desenvolvimento do teatro do oprimido, o Boal não esteve presencialmente cá, mas muitas pessoas que fazem teatro oprimido agora tiveram com ele, ou no Centro de Teatro Oprimido, ou em Paris, em algumas formações. E, portanto, é interessante que esse teatro, que teria aparentemente as condições de se desenvolver naquele momento, por um lado o Boal já chega tarde, porque já chega depois do PREC, e quando chega, justamente, as preocupações do campo cultural são outras, as preocupações do campo teatral são outras, e a vitalidade que havia antes, se calhar, em termos desse teatro amador, desse teatro nas comissões de moradores, trabalhadores, nos sindicatos, etc., também não foi, por motivos que eu não sei exatamente explicar, não foi particularmente sensível às propostas do teatro oprimido. Quando é que o teatro oprimido se desenvolve em Portugal? Quando, precisamente, o teatro oprimido por toda a Europa já está muito mais desenvolvido, mas em que ele se desenvolve num contexto em que o seu potencial transgressivo já está muito mais cooptado pela lógica do teatro como ferramenta de intervenção social, do teatro ao serviço do Estado, dos assistentes sociais, dos psicólogos, de digamos assim, todos os chamados profissionais do social, e em que, portanto, já há uma recepção e uma prática muito mais despolitizada do teatro oprimido, e também uma espécie de coincidência entre esse dispositivo que na altura tinha esse potencial transgressivo e que agora vai muito bem com a lógica do empreendedorismo, a lógica do faz por ti mesmo, a lógica da participação, como, para usar a expressão do Julián, como uma espécie de adestramento interativo das vítimas e não como um momento de criação de sujeitos políticos. E pronto, acho que isso também tem a ver com
porque é que o Julien fez um trabalho, uma tese, portanto, o Julien Boal, em que uma das questões que ele coloca é precisamente essa: se o sucesso do teatro do oprimido nesta conjuntura política e sensível não é um sintoma da sua derrota, digamos assim. Ou seja, ele só tem tanto sucesso porque o seu projeto político já está deslocado, digamos assim, e ele é apropriado de uma outra forma. Isso seria outra discussão, talvez se possa retomar também no painel. Bom, vamos suspender, fazer um intervalo para tomar café. Temos pena não termos LSD aqui. Mas não apanhaste o início da conversa, Leonor, não sabes do que é que estamos a falar. No próximo evento haverá, com certeza, vou pedir à organização. Mário? Está registrado. Sim, vou passar a palavra ao Paulo para fechar. Retomamos às 5, fazemos este intervalo, mas não suspendam as ideias, porque acho que elas, para podermos interceptá-las com as falas seguintes. Eu só queria agradecer de novo, acho que é muito bom ouvir esses comentários do Pedro, do Zé, acho que fazem os debates que começam aqui ganhar uma dimensão para a gente debater também reverberação disso tudo na atualidade, né? Não ser um tema paralisado na história. E, enfim, mas era só para finalizar, agradecer também o convite de novo. Foi um prazer estar aqui, conversar, foi uma delícia. Obrigado, nós.